Boa tarde. Eu vou te fazer algumas perguntas. Vamos lá, pergunta quando vocês quiserem. Bom, vou fazer algumas perguntas sobre você, sobre a sua A gente escola. vai ter uma conversa sobre escola, sobre dar aula, sobre ensinar e aprender. Se o carro parar de fazer barulho, De um caminhão. não. Vamos lá, pergunta quando vocês quiserem. Professor, faz um joinha. Remeto, empenho. Remeto, empenho, esqueço. Fala só por falar. Às vezes não. Fala só por falar. Às vezes no braço, um Fala só por falar. brinco, O que querem de mim? Braço, brinco, O que querem de braço, mim? O que querem de mim? Bora, caralho, se toca. Ah, tem dois pés. Não sou tão burra não, Eduardo. Então, quando eu era pequena, eu dava aula para as bonecas, para o meu irmão caçula, para os amiguinhos do meu irmão caçula. E assim, como eu cresci no interior, a gente não tem muita opção, principalmente menina, né, mulher. Então, assim, as meninas, né, na época que eu nasci em 1972, já meio que tem, assim, o destino, assim, o futuro traçado. Então, nasce, é criada ali no seio familiar, aprende todas as prendas domésticas e casa. Estudar não era uma prioridade, tá? Mas a minha irmã mais velha estudou, era professora, então assim, me espelhei muito nela. Ela é uma das grandes inspirações, assim, eu já tinha essa vontade. E por ver minha irmã, ela sempre gostou muito e eu achava muito empolgante, né? Ela estudando, fazendo magistério e tudo mais. E aí, acho que a partir daí eu segui os passos dela e tô aqui. Na real, eu nunca sonhei em ser professora. Na real, eu nunca quis ser professora. E aí eu me apaixonei por inglês e decidi fazer letras. E aí na faculdade de letras eu me apaixonei por português. E o destino de 90% da pessoa que faz letras, viu? É dar aula, né? E aí, tipo assim, meio que a vida foi levando pra esse caminho. Não foi um planejamento, nem um desejo, nem nada. Eu comecei a fazer estágio. E aí depois, quando eu vi, eu já tava trampando e dando aula. Mas é um negócio que você gosta, assim. Gosto sim. Ah, então tá bom. Não é o amor da minha vida, não é não, mas Mas eu você gosto. faria outra coisa? Faria, talvez. O quê? Não sei o que, mas eu não penso em dar aula até o fim da minha vida, assim. Apesar de gostar muito da educação. Então pode ser que tenha outros planos. Pode ser. Não foi inspirado não. Quando eu era moleque eu tinha sonho de ser maquinista de trem, né? Eu ia muito para Paranapiacaba, né? Paranapiacaba tinha aquela ferrovia que descia lá para Santos e tudo mais, e ficar admirado com aquilo, né? Então, mas aí depois vem o desenvolvimento intelectual, tive bons professores, estudava na boa escola, e aí vem o próprio conhecimento que foi me libertando de algumas coisas, entendendo o mundo. Então eu falei, eu gosto do conhecimento, eu vejo a importância do conhecimento, eu vou propagar o conhecimento. Então foi uma escolha consciente, né? Foi uma escolha consciente. Eu, particularmente, primeiro momento, eu queria ser professor de história, né? Mas depois eu vi que a literatura, ela traria mais, ela preencheria mais, né? Quero também trabalhar história, trabalha sociologia, trabalha filosofia. A literatura é muito mais completa, então eu resolvi ir para a área de letras, e ao mesmo tempo também que eu sempre gostei da linguagem, assim, da comunicação. Percebi que a forma de expressar ela também é importante, a escrita, sempre consegui escrever. Aí eu fui para a área de letras, mas foi uma decisão consciente, não foi uma decisão assim de imediata. Que tem pessoas que são assim, vão para a faculdade,
Ah, não sei o que fazer, vou fazer licenciatura, né? E não, a minha... Desde o oitavo ano, primeiro ano do ensino médio, naquela época nós não existia o 9º ano, né? Que eu realmente decidi ser professor. Foi uma escolha consciente. Eu nunca pensei em ser professor na minha vida escolar, né? Então nunca consegui também pensar muito à frente o que eu queria ser, porém eu sempre soube que eu queria estudar alguma coisa, né? Não fazer um trabalho braçal. Então na 8ª série eu tive uma aula com a professora Luciana, ela dá aula de ciências, e ela ensinou pra gente distribuição eletrônica por camadas. Eu achei aquilo interessante. Só que quando eu fui fazer alguns outros elementos em casa, não dava certo como ela mostrava, né? Porque quando você faz a distribuição, você consegue encontrar tanto o grupo quanto a família. Eu tentei fazer e não deu certo. Cheguei então na próxima aula para a professora e falei: ô professora, isso aqui que você ensinou tá errado. Eu tenho certeza que eu fiz certo, mas não achei, não dá certo. Ela: calma, Alexandre, né? Então ela explicou que no primeiro ano do ensino médio eu teria um outro tipo de distribuição eletrônica que serviria para qualquer um dos elementos, né? Que é a distribuição eletrônica por subníveis de energia. Essa mesma distribuição que eu ensinei para vocês. E eu achei aquilo interessante. Então eu sempre gostei mais da área de números, né? Exatas, ciências. Então a partir do 2º ano do ensino médio eu comecei a fazer o técnico em química, gostei, me adaptei muito bem à turma, aos conteúdos, resolvi fazer a graduação. Aí trabalhei durante o período da graduação em indústria química, não me adaptei, e trabalhei em colégios também e gostei do ambiente, né? Sempre fui muito falante, brincalhão, tal postura que não é muito bem vista dentro de um laboratório. Aí resolvi me especializar um pouco mais, fiz o mestrado e após o mestrado comecei a dar aula efetivamente, né? Então fazem pouco mais de 3 anos que eu virei professor, me descobri professor, mas não era algo que eu pensava que eu seria. Eu faço uma coisa que eu falo, eu faço o que eu gosto, eu faço com gosto, eu faço, como posso dizer, sem desânimo. Lógico, eu não sou aquele super, lógico, tem aquele dia que você acorda cansado, acorda chateado por alguma coisa, problema particular, familiar e tal, mas fazendo aquilo que você gosta, sabe, você esquece de tudo. Eu entro na sala, por isso que eu entro, e aí, gente, oi, e tal, animadão, porque estou fazendo aquilo que eu amo. E como eu sempre falei também pro pessoal, de você fazendo aquilo que você gosta, você futuramente, o que eu vou fazer no futuro? Faça aquilo que você gosta. A grana vem como consequência, entendeu? No começo, não vou, nossa, não estou ganhando muito bem. Calma, vai procurando, vai fazendo por onde, mas fazendo aquilo que te deixa feliz. Se é para te fazer alguma coisa, para chegar, não, vou ter que trabalhar de novo, então não é aquilo lá. E todo dia, para mim, é animação, vim para cá. Lógico, tem salas que eu me divirto mais, tem salas que eu me contenho um pouquinho, né? Porque não é lógico, quando a gente não agrada todo mundo. Mas eu venho, sabe, me sinto bem, me sinto ótimo, esqueço os problemas, eu entro na sala de aula e esqueço que, sabe, se tem algum problema, eu esqueço, fica da porta para fora. Eu não escolhi ser professora, eu caí de paraquedas. Eu terminei a faculdade, sempre quis fazer biologia, sempre, desde criança, desde que eu tinha uns 9 anos, eu queria ser cientista. Eu terminei a faculdade e fui trabalhar em pesquisa, em laboratório. E eu trabalhei uns 4 anos. E aí, laboratório era tudo a mesma coisa, era aquele protocolo sempre igualzinho. Aí um dia eu acordei e falei, quero dar aula para ver como é que é. Porque quando eu era criança eu não gostava nem de brincar de escolinha, eu odiava. Professor, então, era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Aí saí, né, fiz meu currículo e tal, saí um dia que eu tinha folga e distribuí alguns currículos, que na época que eu comecei a dar aula.
e-mail estava começando a usar, então os currículos eram distribuídos, deixava na porta do colégio. E eu deixei na porta de um colégio. 2 dias depois eles me chamaram, tal, a gente conversou, eu fui aprovada na entrevista e eu ia começar no ano seguinte. E aí quando eu comecei a dar aula, que eu entrei as primeiras vezes numa sala de aula, eu saí de lá sabendo porque eu tinha existido, eu tinha que ser professora. É isso que eu quero fazer. Que legal, né? Foi assim. Eu não comecei a minha carreira trabalhando em escola. Na verdade, eu comecei numa escola de línguas, né, numa escola de idiomas. E depois de muitos anos, depois de inclusive estar na coordenação, eu senti que eu tinha que mudar. A escola de idiomas para mim era muito boa, eu peguei muita experiência, mas eu sentia que era hora de eu dar um passo a mais. E aí eu tive uma oportunidade de entrar num colégio, fiquei bastante lisonjeada, foi um convite. E foi aí que eu falei, meu Deus, existe um universo fora do mundo que eu, né, conheço como professora. E aí muitas portas se abriram e eu tô muito contente mesmo trabalhando em colégio, é exatamente sempre o que eu quis fazer. Você tá bem? Tô ótimo. Ah, então tá beleza, eu também tô bem. Que bom. Pra gravar aqui, Rafa, e você, quando você tiver à vontade, você começa. Tá confortável? Ó, eu diria que ainda é muito difícil. Eu diria que ainda é muito difícil, né? Fazer uma, depois eles vão falar, mas vou fazer outra, depois vou fazer mais uma. Eu tava vendo na rádio, na CBN, eu escuto rádio, sim. Vocês não escutam, né? Embaçar aqui o óculos. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Corta essa parte. Você trouxe uma cola, é isso? Você poderia, por favor, se apresentar pra gente? Eu estou bem, eu gostei dessa entonação senhor. Não sei, mas isso me deixa mais confortável para responder essas suas perguntas. Eu estudei veterinária 1 ano. Corta essa parte. Eu estudei veterinária. Então, eu lembro muito bem, isso ficou muito marcado, assim, vocês apresentando, todo mundo ficava em pé lá, vocês usavam às vezes a lousa, alguns usaram a lousa, né, para escrever, algum, nem tinha lugar para ficar na frente, porque vocês ficavam até na frente, gente sentada e ainda tudo assistindo a aula ali, era todo mundo. Então... Não, tá tudo bem. Galera, vocês têm as 3 aulas seguidas? Vocês não têm intervalo? Traz umas granolas do seu pai na volta, que eu gosto.
O Andy tá vindo! Essa parte não é pra criança. Olha assim, ó. É de muita responsabilidade. E tudo que você fala vai tocar alguém, vai atravessar alguém, vai ter um impacto. E a gente não pode se responsabilizar. Quer dizer, vou reformular. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente provoca no outro. É importante você ter consciência disso. Na minha época, a escola, o conhecimento era fixo, o pensamento era muito conservador. Hoje o conhecimento é volátil, ele está aberto e ainda bem que o mundo está sobre um direcionamento de abertura maior para os jovens, porque os jovens têm muita importância no mundo moderno. E eu aconselho para os jovens modernos que eles assumam uma postura de protagonismo, de identidade, de busca própria no mundo moderno, que aí eles vão vingar. Que é isso que a escola moderna procura. Uma coisa que é importante, né? O professor aprende a se despedir. Vocês deixam boas, excepcionais lembranças na memória da gente. Eu acho que isso é excepcional. Despedida deve ser difícil. A gente aprende, mas a de vocês vai deixar marcas. Vai deixar marcas. Trabalhar com o ser humano é muito legal. Mas o problema não é a profissão em si. Talvez se eu fosse um professor na Finlândia, meu pensamento vou morrer fazendo isso. O meu pensamento é morrer fazendo isso. Eu acho que talvez, mesmo que eu me aposente, acho que enquanto tiver disposição física e lucidez, eu quero talvez entrar em sala de aula com a bengalinha e, né? Legal. Mas a questão é, talvez o que mais pontua é Bem, tem a questão salarial, né? Professor no Brasil é um dos piores salários do mundo, né? Já tem uma pesquisa semana passada aí. Querendo dar pitaco na profissão, isso me irrita, mano. Alguém quer me ensinar a ser professor, né? Uma pessoa que nunca leu um livro de educação. Tem que ser assim, né? Ninguém dá pitaco como o padeiro aqui da padaria faz pão, nem dá pitaco de como o gari tem que limpar a rua. E acho que não tem que dar pitaco mesmo, nem no padeiro nem no gari. Agora, você pode ver que a sociedade ela tem que dar pitaco na forma como o professor tem que ser, no que ele tem que ensinar, né? E isso é uma desvalorização do professor. Uma visão muito simplista, né? Muito simplista e ao mesmo tempo rebaixadora e humilhante. É uma guerra contra o professor. Então isso é o que mais me entristece, essa desvalorização econômica, não qualquer um salário de luxo, né? Eu lembro lá em 2013, 2014, as pessoas saindo na rua, o professor tem que ter o salário do Neymar. Não, eu não quero ter o salário do Neymar. De uma pesquisa que foi feita, que o Brasil tem os países da OCDE, né? Ixi, agora vai longe, hein? Segura. Tem os países da OCDE, né? Que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. São os países mais ricos, mais desenvolvidos, né? E o Brasil está entre os últimos no que se diz respeito à remuneração dos professores. Então a gente percebe que a prioridade do nosso país não é uma educação por excelência, por qualidade. É uma educação para formar mão de obra. E uma educação para formar mão de obra não precisa ser tão complexa. E se não precisa ser tão complexa, a gente escolhe o que vocês vão discutir na sala de aula, né? E o Brasil está entre os últimos no que diz respeito à remuneração. A média da OCDE ficaria em torno ali de acho que 6 mil, 7 mil reais. E no Brasil a média fica em torno de 4 mil. O material didático ele surge como uma forma de, como eu posso dizer assim, acelerar o processo de formação. O material didático ele surge nas escolas, principalmente na rede particular, para garantir que todos os conteúdos sejam dados, né? Não importa que sejam de forma resumida, e para adiantar uma espécie de trabalho do professor que ele deveria exercer se o material não existisse. Mas para o professor ter esse trabalho e elaborar uma aula do zero, né? Ele precisaria de muito mais tempo na escola. Com certeza. Ele precisaria se dedicar a uma única escola, por exemplo, né? E como vocês sabem, os professores trabalham em 1, 2, 3 escolas. Eu acho
que você deve sempre buscar o melhor, independente dos seus esforços. Se esforce o máximo, se esforce o máximo. E eu acho que vocês têm isso. E eu tenho que estar pronto para responder ele na hora que ele me perguntar. Eu me sinto fraco quando ele me faz uma pergunta, eu falo, poxa, eu não consigo te responder isso agora. Mas eu me comprometo a trazer em algum momento aquele conhecimento para ele. Não tem como. Não tem como eu distanciar o meu aluno. Não tem como você ouvir um aluno que vive uma rotina violenta com os pais, um aluno que se corta, um aluno que atentou contra a vida, um aluno que pensa em tirar a vida, né? Um aluno que não consegue dormir, um aluno que está decepcionado, que não se sente útil. Você presenciar um aluno passando por episódios de racismo, de homofobia, de desespero por se sentir fracassado e você não sentir a dor dele. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que eu sinto. É não conseguir diferenciar e não conseguir me emocionar e não sentir o meu aluno de volta. É pesado, porque tem gente que fala, não, cara, o aluno, você é você. Eu posso até dar esse apoio para esse aluno, eu consigo ouvi-lo, eu não sou psicóloga, não ainda. Isso tem informação, não sou psicóloga. Então, eu sei onde eu piso. Muitas vezes eu falo assim, olha, o que você vai fazer? Eu sei o que você vai me dizer, mas eu não posso fazer nada por você agora, a não ser te ouvir e te acolher. Você precisa de ajuda. Então, a gente muda, né? A gente muda sempre. O que o professor pensa é muito desvalorizado. Esse capitalismo que a gente vive acaba desvalorizando a educação e a gente como profissional. Então eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para trilhar, para ter uma educação mesmo de excelência. Um dia todos nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. E que nesses outros dias a nossa vida não seja fútil e banal. Como diz o filósofo Tebilu, Música e conhecimento. eu acho que é assim, busque conhecimento, busque autoconhecimento, desconfie de tudo, de todos, critique tudo e todos, questione tudo e todos, mas ao mesmo tempo não deixe de acreditar em vocês e no próprio ser humano. E sejam preparados para as agruras da vida, para as coisas ruins que vão acontecer, mas também aproveite as coisas boas. Acho que assim, viva, sonhe. Muitos sonhos vocês vão ter no mundo vão realizar, mas quanto mais sonhos vocês tiverem, mais sonhos vão realizar. Você tem que buscar a plenitude da vida, entendeu? E questione tudo. Não vai na jornada, no efeito manada, não. Isso é triste pra uma pessoa que quer evolução. Preparado para isso, para no final da vida você dizer, ó, valeu a pena viver. E a vida vai apresentando pra gente opções e a gente vai agarrando algumas delas, né? E é isso, gente. Muito estudo, não termina, ao contrário do que alguns possam pensar, não termina no final desse ano, só começa, né? Quem falou pra vocês que estava terminando mentiu. E fazer um churrasquinho depois da pandemia, né? Sem máscara, pra gente comemorar esse ciclo de vocês. Agora sim, muito obrigado pela participação. Meia hora de... Ô Larissa, como é que faz para dar o salve? Muito obrigada. Levando em conta o tempo, eu acho que é isso, né? Isso, muito obrigado. Valeu, eu que Valeu. agradeço. É isso. Termina aqui, obrigado. Espero que tenha gravado. É isso, obrigada. Então tá bom. Então fechamos aqui. Pode desligar aqui? Pode.